Opa! Tudo bom? Tudo bom com você? Nick aqui falando. Então, dando uma continuidade a parte desses comentários que surgem aqui no canal. Eu tô com uma ideia de, sempre que possível, levar o mais a sério possível esses questionamentos ou essas indagações, porque me evita um trabalho maior lá na frente. Ao mesmo tempo, eu não sei se você já ouviu aquele ditado que quem ensina, aprende. Então, ensinar vem daquela ideia de você formar, trazer signos, né? E acho que, na realidade, na minha percepção, o ideal de um professor seria esse, né? Trazer esses signos tal como eles realmente são, né? Em seu conteúdo, em seu significado, eles como significantes. E isso, de algum jeito, tem se perdido ao longo do tempo em função das confusões mentais que a gente observa, né? Então, pegar esses comentários aqui e, de algum jeito, trazer essa ideia do professorado, ou seja, me colocar aqui como professor para você, trazendo a minha percepção para você do que seria professor para mim. Professor, para mim, é aquele que professa a verdade, ou aquilo que, na realidade, para ele, parece verdade. Então, não quer dizer que eu seja o dono da verdade, mas quer dizer que eu estou compartilhando aquilo que, de algum jeito, nesse momento, nesse instante da minha vida, eu considero como uma verdade. Então eu estou convencendo você através da minha forma de falar, do conteúdo que eu estou expondo. Quando eu falo convencer, eu estou vencendo em conjunto. Então isso não é para qualquer um, mas é aquele que quer vencer em conjunto comigo a partir dessas observações que de algum jeito surgem. Aí eu penso que é em função da permissão de Deus de compartilhar com meu irmão aquilo que é bom e é um ideal de algum jeito divino. Né? Porque Deus, ele permite com que nós tenhamos ideias e conheçamos o que é bom, o que é belo, o que é justo, de acordo com o que ele acredita. Então isso surge para o ser humano, para alguns indivíduos, e alguns possuem a responsabilidade de compartilhar aquilo que é bom, o que foi bom para eles. Né? E vem dessa percepção da experiência humana. Isso para mim é o professorado, essa ideia da professor. E aí tem chegado alguns comentários e eu quero levar um pouco mais a sério. Então eu estou fazendo como se fosse um estudo. Tá? Primeiro, de trazer uma mensagem boa para o meu irmão, para que de algum jeito, que se talvez ele estiver perdido, ele se encontre. É uma escolha, sempre aquilo que eu falo aqui nesse canal. Eu tenho uma grande preocupação com o indivíduo, de trazer novamente a ideia do indivíduo para o indivíduo, porque o indivíduo em si ele tem prestado mais a atenção sobre o aspecto coletivo das coisas e não necessariamente a essência que elas possuem. Isso porque ele deixou de se reconhecer como tal, se reconhecer como indivíduo, ou seja, ele possui uma unidade de indivisível em si, né? E foi criado pelo próprio Deus, na minha concepção. Nem todos vão aceitar isso, então é livre-arbítrio desse indivíduo escolher ou não entender o que eu esteja falando. Então tem que deixar mais ou menos fazer esse preâmbulo antes de começar. Tem um comentário de um rapaz chamado aqui, tá, @Otávio Otavinho. Tudo bom, Otávio? Eu gostei dos seus comentários e da forma depois da sua resposta. Achei interessante, eu agradeço imensamente cada uma dessas pessoas que aqui tem contribuído, inclusive aqui o Otavinho. Vou chamar só de Otávio, tá? Porque traz um pouco dessa percepção sobre Deus, né? Aqui já surgiram reflexões sobre essa ideia meio ateísta, já também tive algum comentário também sobre essa ideia sobre Deus, de Cristo em si. Esse ainda vou fazer um vídeo sobre esse. E aí eu vou responder aqui o Otávio, tá? Então, novamente, obrigado, viu, Otávio? Outra coisa, Otávio, o que eu vou falar aqui, por favor, não me leve a mal se algum momento da fala eu estiver, trazendo uma percepção que talvez possa lhe magoar. Tá bom? A forma de falar. Observe que são as formas de falar, não necessariamente é para você, mas eu estou conversando com aquele público que talvez tenha essa dúvida que é a mesma que a sua, tá ok? Então, por vezes, sim, eu vou utilizar desse mecanismo da fala, dessa forma mais sentimental, né? E trazer como se fosse uma realidade para criar um impacto. Não necessariamente entenda que é você sua pessoa, porque eu não te conheço. É muito mais fácil você talvez me conhecer do que eu te conhecer, porque você está vendo a minha imagem, você está vendo como eu falo, você está vendo as minhas ideias, eu não te conheço. Então eu tenho que pegar um pouquinho que está aqui no seu dizer e tentar extrapolar esse modelo, tá bom? Então não se sinta ofendido, tá legal? Eu tenho que deixar bem claro aqui, não somente para você ou para qualquer outra pessoa que assistir esse vídeo, mas aqui eu venho com uma missão, esse professorado de algum jeito
como assim, exportar ou levar essa mensagem que de algum jeito Deus me permite conhecer, tá ok? Então você fala assim, ó, o primeiro comentário que você tinha feito e eu lhe respondi foi esse aqui, né? Boa noite. Sim, isso aí foi um vídeo que eu tinha feito. Depois eu coloco aqui, eu não acabei não anotando o vídeo, mas eu fiz esse vídeo eu vou botar como indicação, né? Boa noite, sim. Quem observa no apartamento e ou sítio pode ter detalhes a mais ou menos, mas a realidade dos dois é uma nuvem. E o sol cobrir nos dois, mesmo que um veja mais e o outro veja menos. Pegando aqui a ideia do que você falou, você está comentando um pouco da ideia da realidade, e essa foi aonde eu entrei no comentário quando eu falei com você, né? Você fala assim que a realidade dos dois, ou seja, a realidade para quem vive numa cidade moderna, como também para aquele que vive num sítio, vive numa fazenda, etc e tal, você fala que é uma nuvem. E aí eu fiz um comentário grandão, e aí depois você vem com outro comentário, eu gostei do seu comentário, e eu tinha explorado a ideia da realidade. Eu falei assim para você, olha, talvez por isso o problema na sua frase, a realidade dos dois é uma nuvem, não seja a nuvem, mas o entendimento sobre o que de fato é a realidade, o que é real. Então, para deixar melhor expresso aqui, sobre uma percepção que me veio ao longo do tempo, e eu vou discorrer sobre isso, depois eu vou ler o artigo que eu acabei escrevendo em função desse segundo comentário, tá legal? E fazendo comentários em cima. Vira até um ciclo, né? Mas enfim, o que hoje eu percebo é que no fundo só existe um rei, tá legal? Esse rei seria o mesmo que Deus. Entenda quando a gente fala Deus, e Deus, essa palavra de algum jeito, essa forma da gente falar desse ser que nos criou, Deus é só um nome, é uma forma de representar, poderia ser qualquer outro nome, mas é o que a gente acaba usando. Quando a gente traz esse substantivo, né, Deus em si, para falar sobre uma função, a gente vai acabar falando que ele é o Criador. Jesus é o primeiro que vem falar que ele é o Pai. Então nunca existiu na história do homem alguém que botasse essa relação para com o Pai. Então a função dele não somente é mais criar, mas é aquele que cria e aquele que cuida. Então existe uma importância na história do homem, um significado para isso, para esse indivíduo, para esse ser que é Deus, porque ele ganha essa relação parental que a gente consegue ter uma proximidade no dia a dia. Falo para aquele que de algum jeito consegue observar o que é uma família real, né? Uma família que seja boa, assim que eu quero dizer, entendeu? Nem todo mundo nasce num berço bom, isso é normal, isso a gente sabe, a gente observa. Mas não é possível que as pessoas não consigam observar seios familiares que existam a bondade. E talvez a pessoa não ter vivido aquilo não quer dizer que aquilo não exista. É porque a representação de pai, infelizmente, num mundo tão conturbado quanto a gente vive hoje, fica muitas vezes até difícil você entender essa relação. Mas você bota isso há 2000 anos atrás, o relacionamento de um pai para com um filho. Mesmo porque em épocas onde, por exemplo, a ideia de uma geração ser passada, né? Ou seja, você é continuidade de gerações, olha a importância de um pai. O pai, ele tem aquele atributo de cuidar da família. É aquele que morre pela família. Porque ele tem características em relação a isso. E Jesus, quando ele traz essa simbologia do pai, ela é muito importante. Eu fui o primeiro a ter trazido isso. Então, eu considero hoje, observando tudo que eu acabei ruminando ao longo desse tempo, é que existe somente um rei. Observa que Deus é um substantivo, certo? Mas quando eu falo criador, quando eu vou falar pai, quando eu falo rei, eu tô me relacionando com aquele ente sob prismas diferentes. Então, quando eu falo que existe um único rei, eu acredito que esse único rei seja o próprio Deus. Eu não acredito, já expliquei em outros vídeos, não acredito na existência de vários deuses, acredito somente na existência de um Deus. Mas considerando um Deus aqui, tá legal? Não vou entrar nessa discussão agora de politeísmo, não vou fazer isso. Mas considerando que existe somente um rei, esse um rei, ele é dono de um reino. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou ao longo do tempo é seu reino. Tudo que ele criou. Ok? Todos os processos que são executados dentro desse reino, todos os processos é chamado de realidade. Então tudo que termina com ad
né, esse sufixo, estarei relacionado à parte de processo. Então, tudo que está dentro desse reino, essas ações, esses movimentos, seria tal da realidade. O efeito final desses processos a gente chama de real. Então, reino, realidade, real. Rei, reino, realidade, real. Ok? Para você conseguir entender um pouco do que eu quero dizer. E aí, quando você fala assim, quando eu falei para você que o problema, que talvez o problema da sua frase tenha sido a realidade dos dois é uma nuvem, ou seja, tanto a pessoa que mora no campo quanto a pessoa que mora numa cidade grande, o problema na sua interpretação da nuvem é a compreensão sobre a realidade. Se a tua realidade ela se torna subjetiva, ou seja, está de acordo com o sujeito e não com o objeto em si, ou seja, a coisa que é, vai ter um problema na sua interpretação. Quando você começa a conversar quando você tem interesse em conversar com as pessoas, muitas vezes a gente não tem preocupação do que está saindo da boca delas. Porque a gente não foi, como assim, de algum jeito eu posso dizer? A gente não foi ensinado, não foi ensinado para nós a preocupação das coisas que saem da nossa boca. Por isso que muitas vezes quando a gente se comunica, a gente usa diversos termos que têm uma posição muito importante, ou seja, a palavra realmente ela é muito importante, ela tem muito poder, mas a gente não sabe usá-la. Então quando a gente fala a realidade, mas você não sabe o que é realidade, porque a sua forma de falar aquela palavra, ela representa um subjetivismo que você adquiriu ao longo do tempo, não foi porque você quis, mas foi impresso em você, e agora talvez você esteja prestando atenção nisso, você começa a modelar a sua vida. É como se fosse realmente um passo. Você, a partir do momento que você dá um passo, se o seu pé está em um determinado sentido, você vai continuar naquele sentido. Agora, se você muda o sentido, o resultado final, ou seja, o efeito final vai ser totalmente diferente. Ou seja, aonde você coloca o seu pé, aonde você está indo naquele sentido, você vai chegar em determinado ponto. Se você muda um pouco o ângulo, você vai chegar em outro. Isso tem a ver com as palavras. Quando você fala a realidade, depende da forma como você interpreta esse nome, tá legal? Então, uma coisa é você falar realidade sem considerar rei, sem considerar reino, sem considerar o que é real. Eu, quando falo, eu estou trazendo essa posição, tá bom? E aí você falou assim, entendi. Aí já é a sua resposta, tá bom? Entendi. No ideal cristão, tem o reino de Deus. E o reino nosso que é subjetivo. Por isso a oração, venha a nós o seu reino, e seja feita a tua vontade. Eu não sei a forma que você vê isso, por isso que eu achei necessário gravar esse vídeo. Mas eu vejo como uma hierarquia. O reino de Deus mais importante. O meu, no caso, servir do que ser servido. Mas depois da vontade dele seja feita. Eu não vejo problema em fazer minha vontade. Vou trazer aqui mais ou menos uns preâmbulos aqui. Vou fazer uns comentários aqui e entrar na parte do artigo, tá? Que me motivou. Quando você falou assim, ideal cristão, eu entendi o que você escreveu, mas eu vou deixar mais ou menos expresso a minha forma de enxergar. Não existe um ideal cristão, cara. Não existe. Uma coisa é Jesus ter aparecido aqui na Terra e ele deixou a sua história e seu testemunho, tá? Infelizmente, cada um vai interpretar de algum jeito de acordo com a sua própria interpretação individual. Então não existe um ideal cristão. Existe talvez, assim, eu poderia dizer, que uma ideia a partir de Cristo, mas não cristão. Porque eu estou relacionando. Quando eu falo isso, eu estou pensando mais no objeto. Estou pensando mais naqueles indivíduos que estão interpretando do que de fato no sujeito em si que viu tudo aquilo que foi o próprio Cristo. Então eu não concordo muito com essa ideia de ideal cristão. Mas eu gosto muito da ideia que provém de Cristo através da sua existência, através dos milagres que ele executou. Se você aceita ou não, né? Porque aí vão existir as pessoas que aceitam ou não. Existem ainda pessoas que falam, Jesus não existiu. Mentira, porque existem diversos como assim eu posso dizer, arquivos, diversas fontes históricas que comprovam que esse ser existiu.
A questão é, você aceita o que ele fez ou não? Tá legal? A partir do momento que você aceita o que ele fez ou não, como é que você considera ele como real na sua vida? Porque tem muitas coisas que você pode pensar sobre ele. E é isso que aconteceu ao longo da história, a partir do momento que ele surge, que ele ressuscita. Então não é necessariamente o ideal cristão. Por isso que eu estou trazendo aqui, pontuando com você algumas coisas. Tá? Então, entendi. No ideal cristão tem o reino de Deus. O reino nosso que é subjetivo. Então, na realidade, o que ele fala não é no ideal cristão. Mas Cristo sim, ele vai lá e fala. Né? Ele vai lá e fala não. Tem aquela passagem que ele está com o diabo e ele fala. Que basicamente está aqui até escrito. Que tipo assim, ó. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículos 5 a 6. Né? E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe, dar-te-ei todo esse poder poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem quero. Então aqui nesse momento está sendo expresso que existem reinos. Mas Jesus, quando vem, ele fala que o reino dele não é desse mundo. Tem essa passagem. Que o reino dele não é desse mundo. Então aqui tem duas coisas já começando a conflitar. Se ele fala que o reino dele não é desse mundo e agora existem reinos nesse mundo, peraí, então os que estão aqui não pertencem ao Deus no qual ele acredita e ele traz como pai. Né? Então você fala assim, entendi, no ideal cristão tem o reino de Deus e o reino nosso que é subjetivo. Tem o reino de Deus que é o que Jesus nos traz. Ok? E o reino nosso que é subjetivo. Na realidade o nosso não é reino. Dizem que é reino. Então, é levar o ser humano, o indivíduo, a uma condução errada. Porque isso que a gente ouve que todo momento existiram diversos reis nesse mundo, ok, mas não era o reino real. Não era o reino de Deus. Não era o reino do Pai. Ganharam esse nome. E aí geram essa confusão por causa da palavra. Lembra que a palavra tem poder? Ela tem poder também de confundir. Então, tipo assim, depende do que você considera como rei, como realidade, como reino. Quando Jesus ele fala que o reino de Deus não é deste mundo, então tudo isso que a gente conheceu historicamente não pode ser considerado no prisma de Cristo como reino. Mas sim sistemas, mas sim governos. Você está entendendo isso? É a forma de falar. Que muitas vezes a gente não se preocupa porque a gente não teve esse tipo de ensino. Tá legal? E aí você fala, por isso a oração venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade. É isso mesmo, basicamente isso. Essa oração representa isso. De algum jeito tá falando desse reino de Deus, que é o reino de onde Jesus veio. E que é aquele que, de algum jeito, crê em Cristo, em fato e verdade, e busca a verdade, e carrega a sua cruz, é aquele que, esse reino é esse que ele quer atingir. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus ressuscitou, aqueles que acreditavam em Jesus, mesmo porque conviveram com ele, eles entenderam essa ideia. E eles ofereceram as suas vidas acreditando nessa ideia. Eles morreram. Foram os mártires cristãos. Eu não posso nem dizer mártires cristãos porque não existia necessariamente esse nome, mas foram os mártires. Né? E você vai ter Estevão, você tem uma quantidade de pessoas que naquele momento, por ter crido em Cristo como seu Salvador, eles começaram a ser perseguidos por Roma. E não somente por Roma, mas principalmente por aquele pessoal, né, que ali era contra aquela percepção, no caso, os israelitas, os judeus em si, né, depende da forma de você entender isso. E eles foram perseguidos, sim, e mortos, por crer nessa ideia. E para pensar que o que levou esses seres humanos a entregarem as suas vidas. Porque até então, cara, não existia reino de Deus. Da forma como ele expõe, não. Jesus, quando vem, ele coloca uma situação totalmente diferente de tudo que existiu, principalmente em relação ao que aquele povo ali acreditava. Por isso que ele fala que o reino de Deus não é desse mundo, porque o mundo aqui qual vivemos, existem diversos sistemas, diversos reinos, existem diversos governos. Reinos, quando falam, entenda agora entre aspas, que faz com que isso aqui funcione. Mas isso aqui não é de Deus. Não é que Deus não tenha feito esse mundo. Deus ele fez esse mundo.
Mas também é falado que esse reino, de algum jeito, foi arrendado para Satanás. Ou seja, emprestado, alugado. Então por isso que esses reinos aqui eles estão. Porque o diabo ele não tem como fazer, não tem como criar. O máximo que ele pode vir a fazer é transformar. Então quando você pega toda essa confusão acontecendo e chega esse homem, esse indivíduo na realidade, e fala do reino de Deus, imagina como ficou a cabeça daquela galera. E a galera, cara, vale a pena. Vale a pena eu crer nesse Deus. Mas só que não é só valer para trocar, é porque eles conviveram com o próprio Jesus. Então a realidade deles foi totalmente diferente da nossa, que passa mais de 2000 anos para a gente tentar entender isso em escritos. Eles viram aquilo acontecer, eles viram os milagres acontecendo. E isso na cabeça daquele pessoal era doideira. Daqueles que não entendiam, porque os milagres estavam acontecendo, mas eles não queriam assumir de onde vinha. Porque senão você teria que dar o braço a torcer a tudo que eles já conheciam como anterior. Mas o próprio Jesus fala que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém é o Pai senão por ele, e ele vem e começa a executar esses milagres. Então aqueles que acreditaram naquilo, nele, eles realmente não tinham comprometimento mais com essa vida desse mundo. Eles faziam o melhor que eles podiam. Mas só que eles foram perseguidos e mortos. Mas eles sabiam que a vida deles não era mais aqui. Eles iam para outro lugar que antes nunca existiu. E não era mais um Deus de medo, era um Deus de amor. Então isso mudou totalmente a percepção do homem a partir de então. E aí você fala assim, né? Por isso a oração, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. Eu não sei a forma que você vê, por isso que eu estou fazendo, mas eu vejo como uma hierarquia. Vou explicar isso aqui sobre a parte da hierarquia, né? O reino de Deus é o reino de Deus mais importante. No meu caso, servir do que ser servido. Então, o reino de Deus ele não é o mais importante. O reino de Deus é o único que existe. Mas ele é aquele qual você escolhe estar dentro ou não. E a única forma de você estar dentro desse reino, onde ele é único, seria através do que Jesus fala. Ou seja, quando você observa tudo que Jesus veio e trouxe de ensinamento, basicamente se resume em amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos. Ou seja, você não tem essa característica em qualquer outro lugar do mundo da forma como foi feito, não somente falado, mas como foi executado. Então quando você fala assim, no meu caso, servir do que ser servido. Cara, Jesus ele fala isso, e eu vou comentar aqui no artigo, ele fala sobre isso. Quando você observa, tem aquela passagem que Jesus ele vai lá e lava o pé dos seus apóstolos, né? Daquelas pessoas que estavam com ele e que ele de algum jeito escolheu, né? Cara, ali é um ato de humildade simbólico. E ele basicamente veio para servir. Ele serviu como? A sua própria vida. Mostrando que, tipo assim, tudo que... É porque eu não sei exatamente como que a sua configuração sobre Cristo e observação sobre ele. Porque hoje existe uma configuração muito esquisita, muito errada. Teve uma vez que eu fui num barbeiro e eu fiz a pergunta para ele: mas Jesus já matou alguém? Você acredita que ele não soube responder? Ele ficou com dúvida, como se Jesus tivesse matado alguém. Jesus nunca matou ninguém. Então quando você pega o Novo Testamento, quando você entende a história de Jesus através dos evangelhos, através da carta de Paulo, você vê que tudo o que Jesus fala está basicamente circunscrito naquela realidade. Não tem nada a ver com o Velho Testamento, não tem pouquíssimas coisas dentro de Apocalipse. Você vai ter representações nas escrituras dos evangelhos e na carta de Paulo, ponto. Ponto. Você ainda vai ter que fazer uma bela seleção de coisas ali para você tirar, porque tem muitos enxertos complicados depois em função dos copistas, etc e tal, e aí Roma, e enfim, várias coisas ali aconteceram ao longo do tempo para tentar deturpar e adulterar as próprias escrituras, ou aquilo que foi registrado ao longo do tempo. Mas Jesus, quando ele vem, a sua vida, ele basicamente entrega. Ele é a representação, ele é um mediador de Deus na Terra. Então ele nunca poderia agir tal como você observa no Deus do Velho Testamento, que não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra. Que nem eu falei, o nome Deus é simbólico, mas aquilo que se chama Deus não necessariamente é Deus no Velho Testamento. O Deus real, quem traz é Jesus, porque é a primeira vez que ele vai lá e se relaciona com o divino, chamando então de Pai. Isso não aconteceu. Então é como se fosse uma chave de interpretação do Deus real, do Deus único que existe. E o único que faz isso é Jesus. Tá? Estou trazendo aqui
Não sei como que você pensa, se você é protestante, se você é católico, eu não sei qual a sua forma de pensar, mesmo porque eu também passei por diversas formas de pensar até chegar esse funil. Não somente eu penso desse jeito, que legal, que bom, mas é uma forma de você entender que quando Jesus veio e teve toda essa complicação, toda essa interpretação do ser humano que é problemática ao longo do tempo, existiram diversas formas, que nem estou falando, e cara, passam mais de, se eu não me engano, são mais de 30 mil correntes de forma de explicar Cristo. Eu não sei se esse número é real. Não sei se esse número é real. Mas eu observo que, por exemplo, se você pega uma igreja protestante, vão ter várias formas de você pensar. Se você pegar a quantidade de igreja protestante que existe, uma diferente da outra, não é mesmo, são diferentes. Porque existem formas específicas de você olhar aquele ângulo. Eu estou trazendo um ângulo para você, tá bom? Só que a minha é muito diferente do que essas correntes religiosas acabam trazendo. Eu, no fundo, eu não acredito em religião, tá bom? Porque eu estou trazendo aqui uma mera interpretação relacionada ao que você lê nessas escrituras, que é algo histórico, não é algo, para mim, religioso. E tem o porquê de eu falar por que não é religioso. Para mim, religião não existe. Porque religião vem do ato de religar, e religar é como se você tivesse apartado desse Deus. Então, chega um momento que você religa ele. Mas só que é o seguinte, isso é uma percepção humana. Porque Deus nunca larga o seu filho. Então, se Deus ele nunca larga o seu filho, porque ele é o pai, logo nunca houve um desligar. Então, como vai ter um religar? Você pode encontrar com Deus ao longo do tempo, em função de como você vai fazer as suas buscas pela verdade, mas Deus nunca te deixou. Então, para mim, não existe religião. Existem sim essas coisas chamadas doutrinas religiosas, ou seja, que se compõem por dogmas, ou seja, coisas que você tem que aceitar, ideias que você tem que aceitar sem questionar. Para mim é tudo equívoco, tudo erro. Talvez você vai encontrar, sim, verdades ali no meio de cada uma delas, como muitas delas se aproveitaram em função das próprias escrituras que existiram, que não tem nada a ver com nenhuma dessas religiões que existiram, ok? Se você for fazer, lógico, uma busca, um entendimento sobre história mesmo, disso que a gente chama de escritura, e sobre essas passagens do próprio Jesus, né? Enfim, eu falei sobre isso, né? E você fala, no meu caso, mas depois da vontade dele, seja feita ou não, não vejo problema em fazer minha vontade. Cara, eu concordo com você. Parcialmente. Porque é a forma de falar, é a palavra. E aqui eu sempre trabalho muito com essa ideia da palavra. No fundo, eu não vejo mais, hoje, Nick, eu não vejo que o homem ele tem vontade. O homem ele tem desejo ou querência. Por que ele não tem mais vontade? Porque a vontade está relacionada somente a Deus. Vou pegar num aspecto muito pequeno, tá? Uma escala pequena, de um pai. Um pai com seu filho. Você pode, acho que, modelar isso na sua cabeça. Você pega um filho que tem mais ou menos ali seus 2 anos. Eu gosto muito de usar esse exemplo que você tem uma piscina em casa e não tem cerca, e você não tem muitos problemas para chegar naquela... não tem muita... tem uma facilidade muito grande de você chegar naquela piscina. Então o pai tem que cuidar daquela criança para que ela não se afogue. Concorda? Não sei se você consegue captar isso. Tem gente que eu acho que não vai conseguir captar hoje em dia. Mas o pai tem que cuidar para que aquele filho não se afogue, então ele vai ter que criar meios para que ele não alcance aquilo ali até determinado momento. Quando ele vê que o filho dele começa a crescer e coloca o filho dele numa aula de natação, ele já começa a abrir algumas possibilidades para que o filho dele tenha acesso àquela piscina. E lógico, inicialmente sob supervisão. Quando ele vê que ele consegue sobreviver sozinho ali nadando, ele vai lá e pode deixar o filho dele, inclusive depois com os amigos dele, e assim vai. Então existe um controle necessariamente sobre o do pai em relação ao filho. Agora, imagina uma criança birrenta de 2 anos, suponha, lógico que a criança não vai... eu tô falando uma criança de 3 anos, vamos supor, uma criança de 3 anos, que quer ir pra piscina, mas não sabe nadar e tal. Imagina se o pai somente deixasse, sem cuidar. O que aconteceria? Morreria. Então adianta você só querer? Adianta você só ter a vontade? Não. Porque quer dizer, adianta você querer só ter desejo? Não. Depende da vontade do pai, porque é ele que controla. Ele lhe dá o livre-arbítrio de acordo com as suas possibilidades. Porque ele enxerga quem é você. Então, tipo assim, hoje eu vejo que vontade, esse nome vontade, essa palavra vontade está mais relacionada a Deus, em função desse espectro dele ser Deus. É diferente do homem. O homem, para mim, hoje ele tem desejo, ele tem uma querência, e muitas vezes ele vai usar o seu livre-arbítrio contra ele mesmo, porque ele quer se testar. E Deus sabe disso, porque Deus ele é onisciente.
Outra coisa aqui sobre esse aspecto. Não, acho que essa parte eu acho que eu já comentei bem. Eu vou comentar um pouco agora sobre essa ideia de hierarquia, porque você fala assim, ó. Mais vezes viu isso como uma hierarquia, o reino de Deus mais importante. Enfim, eu vou comentar só um pouco sobre. Eu vou trazer a ideia do artigo sobre a ideia de hierarquia, para você entender um pouco da minha ideia. Do que eu acredito em hierarquia. Né? Eu não considero hierarquia como um termo real, ou seja, um termo que necessariamente provém de Deus. Mesmo porque quando você vai lá em hierarquia, lá em grego, né, você tem eros, que é sagrado, e você tem arqué, que é princípio. Né? Então, um princípio sagrado. Cara, Deus não tem a ver com sangue. Sagrado vem de sangue, ou seja, aquela ideia do sacrifício. O Deus real, o Deus que Jesus traz, não tem a ver com isso. Ainda que Jesus tenha se feito como tenha sido um cordeiro, que eles falam um cordeiro sagrado, um cordeiro santo. Mas ele veio justamente para que a gente não venha a ser. Porque a partir do momento que ele entrega a sua vida, na realidade ele acaba ressuscitando, através de toda aquela manifestação, todo aquele evento que acontece, você observa que de fato ele nem entregou o seu sangue assim, né? Porque ele acaba ressuscitando, né? É um momento em específico que acontece que no fundo não termina com o fim da vida e acabar aquilo ali. Não. Existe uma história, existe um auge, que é o ressuscitar, né? Então, o Deus real para mim ele não tem a ver com sangue, é diferente total, é muito diferente do Deus do Velho Testamento, ou deuses de outras culturas onde você vê muito sacrifício, né, muito sangue. Então, quando você fala em hierarquia, de algum jeito essa palavra está relacionada a sangue, essa tal do princípio sagrado, esse princípio de como que eu posso falar, de entrega corporal, de uma entrega física. Isso para mim é complicado. Eu não considero que Deus tenha feito isso. O Deus real, tá legal? Isso para mim é uma confusão divina, isso para mim é uma confusão humana que vem ao longo do tempo. Em função dessa confusão com Deus, né? E uma outra coisa que é interessante também é o seguinte: quando você pensa em hierarquia, de algum jeito você pensa a ideia de governo. Né? E aí quando você vai para governo, imagina um governo sagrado. Porque a hierarquia você vai ter que ter alguém em cima, que seria aquele que governa. Ou seja, você tem um governo. Então você teria um governo sagrado, ou seja, um governo que é regido por algo que foi feito como se fosse um pacto, alguma coisa do gênero. Né? E aí você observa também que o nome governo tem a ver com pilotar, guiar, ato de dirigir. Ou seja, aquele que dirige em relação ao que está sendo apresentado como um sistema, aquele que vai governar. Então, uma coisa para mim é Deus, ele é o rei. A outra coisa, que são essas confusões aqui na Terra, que chamam de reinos, e para mim eu não chamaria de reino, mas são esses governos, tem a ver então com esses sistemas que estão sendo pilotados, guiados e dirigidos por esses governos, que não tem nada a ver com Deus real. Por isso que naquele momento, quando ele se encontra com o diabo, ele fala que todos os reinos desse mundo me pertencem, eu dou a quem eu quero. Ou seja, se esses reinos são desse mundo, na realidade não são reinos, são esses governos. E esses governos, eles são sagrados, ou seja, tem esse pacto de sangue, tem essa entrega, tá? Que não tem a ver com Deus real, o Deus que Jesus traz, que é o Pai, porque um pai não faz isso com seus filhos. Por isso a confusão que se faz ao longo do tempo com esse nome hierarquia. Eu não concordo muito com essa ideia de hierarquia, porque quando você traz ali nesse início, você fala assim, ó, que o reino de Deus ele é mais importante por causa dessa hierarquia, tá vendo a construção que você acaba fazendo? Eu entendo o que você está fazendo, estou tentando te explicar aqui por um outro prisma. Porque eu falei, o reino de Deus ele não é mais importante, o reino de Deus ele é o único que existe. Aceite ou não, ele vai, para mim ele existe lá, para vários ele existe lá. Você pode alcançar ou não, vai depender sempre do seu trabalho, do seu amor envolvido com as coisas que são reais, ou seja, as coisas que realmente pertencem a esse reino de Deus. Não tem a ver com hierarquia, aí que tá. Pô, se não é hierarquia, o que é que Deus, o Deus real, realmente coloca aqui? É a ordem. Existe ordem nas coisas. É diferente de organização. Ordem é aquilo que está relacionado com Deus, ou seja, Deus fez tudo em determinada ordem, existem padrões. Como que você observa essa ordem? Através de padrões. Então, eu sempre falo da jaca. Da jaca, ela vem de uma jaqueira, então não existe uma jaqueira que eu nunca vi colocando uma maçã. Toda jaqueira vai colocar uma jaca, tá? Toda mulher vai parir um ser humano. É diferente, nenhuma mulher vai parir um elefante, também já dei esse exemplo aqui. Por quê? Porque existem padrões, e esses padrões estão relacionados a uma ordem divina, não uma hierarquia divina.
mas uma ordem divina. O que o ser humano fez, e não somente o ser humano, mas essas entidades que aqui existem, tanto visivelmente quanto invisivelmente, né, ou esse mundo metafísico, o que acontece? Eles pegam parte disso e tentam colocar numa ordem, mas só que eles não conseguem, porque a ordem só é divina, então eles organizam segundo os seus interesses, segundo os seus sistemas. E daí um problema que é o que a gente reside. Porque quando muitas vezes você compra a ideia de uma hierarquia, você vai ter um governo, e esse governo não está respondendo ao próprio Deus, mas está correspondendo a esses reinos que foram entregues ao diabo de algum jeito. Isso considerando que Jesus traz o que está no escrito, tá bom? Eu acho que eu fiz mais ou menos essa abordagem aqui. E aí tanto é que lá em Lucas, capítulo 20, versículo 20 a 26, ele fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Cara, quando você vê todos esses reinos que são governados, né, por esses indivíduos, etc e tal, eles vão te fazer, enquanto você estiver aqui, você vai estar sendo cobrado por eles de diversas formas. Dá o que quer, cara. Mas você, como uma criatura de Deus, como um ser criado pelo próprio Deus, você como um indivíduo, por isso que eu trabalho muito o papel do indivíduo aqui, você pertence a Deus. Então nunca se dê a ele. Porque o que acontece hoje em dia, muitas pessoas se dão para esses governos, elas se vendem. Tá legal? Não se vendem para aqueles, na realidade, elas não se entregam para aquele que lhes criou, mas elas se entregam para aqueles que lhes compram. Por isso que hoje você vê, existem muitos apelos hoje na internet, né, sobre você tem que criar o seu próprio governo. Mas peraí, cara, será que é assim? Não, na minha concepção não é, tá bom? Não só na minha percepção, mas é o que está no escrito, né? E aí ele fala assim, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 25 a 26. Os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vós não será assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e o que dirige, como o que serve. O que ele quer dizer é o seguinte aqui. Se você se coloca para servir, que eu acho que é mais ou menos o que você tinha acabado escrevendo, é isso que Jesus pede. Por isso que ele pede para você ser humilde, por isso que ele pede para você amar o seu próximo como ele nos amou. Ele se entregou de algum jeito. E esse testemunho é muito importante. Porque ele acaba servindo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Foi isso a história da vida dele. Ele pede para a gente fazer o mesmo. É assim que a gente encontra o reino de Deus. E eu escrevi mais ou menos esse artigo, onde hierarquia não é ordem, porque Jesus recusou os reinos desse mundo. Vou falar aqui mais ou menos o artigo, eu sei que já está cumprido, mas se for do seu interesse, você continua, né? Primeiro, Jesus recusa ser rei. Você já parou para pensar por que Jesus fugiu quando quiseram fazer dele rei? É porque logo depois ele foi para o deserto, o mesmo lugar onde o diabo o esperava para mostrar todos os reinos desse mundo. Pois é, tem algo muito mais profundo ali do que só humildade. Tem uma denúncia, uma exposição clara. Os governos dos homens são braços do diabo. Eu sei, pode parecer forte dizer isso, mas olha só. Quem foi que ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus? Foi o Pai? Não, foi o diabo. Onde está escrito isso? Lucas capítulo 4, versículo 5 a 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Então você observa que esses reinos desse mundo não pertencem a Deus, né? Pertencem ao diabo. E Jesus sabia disso, e o diabo tentou comprar ele de algum jeito. Enfim, e pouco antes disso, quando multidões queriam tomá-lo à força e fazê-lo rei, Jesus reagiu da mesma forma, e ele se afastou. Aí está lá em João, capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, quando Jesus ele apresentou os milagres, as coisas que ele estava fazendo, e o pessoal, caraca, esse aí tem que ser o nosso rei, cara. Porque essa era a ideia daquele povo. O que ele fez? Saiu, foi para o monte. Ele não veio para ser rei, porque ele sabe que o único rei que existe é o próprio Deus. Ele sabia disso. Então ele nunca quis se fazer rei. Pelo contrário, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. E, tipo assim, veja a conexão. O povo o chama de rei. E ele sobe o monte. O diabo o chama de rei. E ele recusa. Em ambos os casos, Jesus não se deixa governar por expectativas humanas, nem por sistemas espirituais caídos.
Ele não veio para governar o que é passageiro. Ele veio para revelar o que é eterno. Tá? Segundo ponto, os governos do mundo estão contaminados desde a raiz. Eles querem guiar, querem conduzir, mas o que eles governam? Um pedaço de terra? Um povo confuso? Um sistema que eles mesmos criaram? Eles erguem bandeiras, forçam leis, ditam regras e chamam isso de ordem. Mas não é. Isso é organização. Isso é controle. Isso é medo disfarçado de civilização. Lá em João 6,15, de novo, né? Sabendo, pois, Jesus que viriam arrebatá-lo para fazê-lo um rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, é isso que eu estou falando. Jesus recusa o governo humano. Ele foge. Literalmente ele foge. Ponto 3. A ordem é diferente da hierarquia. A ordem é divina. Ordem não se impõe. Ela simplesmente é. A criação tem ordem. O dia tem começo, meio e fim. A semente cresce quando deve crescer. A água desce. O sol nasce. A vida flui. Tudo tem sua hora. Isso é ordem. Agora, hierarquia? Hierarquia é invenção humana para tentar simular a ordem que perdeu. É como um castelo montado para parecer firme, mas sem fundação. Aí está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como todas as igrejas dos santos. Santos aqui, quando ele diz, são aquelas, de alguma forma, aquelas pessoas que se sacrificaram, seus mártires, né? E a igreja aqui também não está falando de templo nem nada, está falando a igreja, que são aquelas pessoas que se encontravam com Jesus porque elas basicamente criam nele. Então muitas pessoas naquele momento, os caminheiros, eles se encontravam nas suas casas para falar de Jesus porque elas criam nele. Então não tem a ver com templos de pedras que foram derrubados, tá legal? Deus age em ordem viva, não em sistemas frios. Quarto ponto. A hierarquia dos homens é uma pirâmide da vaidade. Ela precisa de degraus, precisa de títulos, precisa de posição. Esse manda, esse obedece, esse aqui vale mais, esse aqui vale menos. Mas no reino de Deus não tem isso. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 26. Mas entre vós não será assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e o que dirige como o que serve, que é o que eu tinha falado. Se você crê que você veio para servir teu irmão, teu próximo, e fazer o teu melhor para ele, é o que Jesus pedia. Mateus capítulo 23, 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. E para que ninguém duvidasse disso, Jesus fez o impensável, lavou o pé dos discípulos. Então lá em João capítulo 13, capítulo 13, versículo 4 a 5, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículo 14. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha o que ele pede pra gente. Seja humilde. Jesus não subiu em tronos. Ele desceu. Lavou os pés, se entregou. É por isso que o Pai o exaltou. Você observa que esses reis desse mundo todo, que eles querem o quê? Subir ao trono. Que Jesus, ele realmente desceu, porque ele veio do reino de Deus para cá, para ensinar a gente a ser humilde, para não ficar preso nessa matéria, que todo mundo aqui basicamente de algum jeito hoje está preso. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Ponto 5. Só existe um rei, o Pai. Todo o resto que tenta ocupar esse lugar, governos, instituições, religiões, impérios, estão jogando o mesmo jogo de Satanás no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 7. Se me adorares, tudo será teu. Adorar, para quem não sabe, é que tem muita gente que fala, eu adoro chocolate. Adoro pizza. Adorar é orar para. Então você ora para o chocolate, você ora para a pizza. Não, mas é besteira, né? Olha a importância da sua palavra. Olha a importância da sua palavra. Então, se me adorares, tudo será teu. Isso aí foi justamente Satanás falando com Jesus.
Ele não somente ia dar os reinos, mas ele precisava que Jesus o adorasse. Ele conseguiu fazer isso? Lógico que não. Mas quantas pessoas hoje não fazem? Jesus recusou. E eu, você, a gente precisa recusar também. Tá, isso aqui tá legal. Ponto 6. A confusão começa quando confundimos reino com sistema. A igreja que vira sistema político deixou de ser igreja. O homem que vive por status e obediência cega perdeu o fio da verdade. A vida que gira em torno da hierarquia esqueceu o que é ordem. Ordem não precisa se gritar, ela é percebida. Ela convence sem forçar. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Ou seja, se você está aqui hoje, você ainda tem dúvida, e você começa, ainda cumpre com todo esse sistema que eu estou em torno, alguém tem colocado na sua cabeça e você ainda não sabe. Ai desses que fazem isso com você, porque não é só você que vai se perder, eles também vão, só que eles vão primeiro, né? O sistema que controla não é um reino, é uma religião vazia. Lembra da ideia da religião que eu falei? É mais ou menos isso. Ponto 7. O reino de Deus é invisível, mas real. Uma coisa, só uma observação, tá? Respira fundo. Isso aqui tá entrando aqui, ó. É ar. Você deixa de respirar sem o ar? Não, mas ele é invisível. Observa a importância do invisível. O invisível está ao seu entorno. Ainda que você não veja, não quer dizer que outras partes do seu ser não a compreendam, não a sintam. Então, ele não é votado, não é imposto, não se defende com espada. Ele se manifesta e quem ama a verdade. Em quem ouve o Pai. Em quem serve sem precisar ser visto. João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Porque transcende isso aqui, transcende esse mundo físico. O reino de Deus está dentro de vós. Não é porque você não vai para ir realmente esse reino, mas a conexão que você tá aqui, ó. Conhece uma coisa chamada coração? Tá batendo, né? Tá dentro de você. Eu não sei o que esse vídeo aqui tá falando necessariamente para você. Eu espero que esteja fazendo bem para você. Mas se estiver conectando, tá conectando aqui dentro, tá? Ó. Não é aqui não. Ó. Eu posso estar usando esses argumentos aqui através dessa escrita, através da fala. Mas a conexão real não se faz aqui não, ó. Se faz aqui. Na realidade é entre ambos. Mas sem esse aqui, isso aqui, ó, não existe. Não é bom. É mentiroso. 8º ponto. E a Torre de Babel ainda está em pé. Só que com outro nome. Tem nome de nação. A Torre de Babel tem nome de nação. Tem nome de igreja. Tem nome de empresa. Tem nome de ministério. Mas a estrutura é a mesma. Subir para ser como Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 4. E disseram: edifiquemo-nos para nós uma cidade, uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome. Aqui está falando da ideia da Torre de Babel. Não estou falando que Gênesis presta não, tá legal? Só estou dando aqui um exemplo que essa simbologia da Torre de Babel, eu estou pegando daqui, tá bom? Só que Jesus ele não subiu, ele desceu. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. É por isso que o reino dele, no caso o reino de Deus, do Pai de Jesus, o nosso Pai, ele não é desse mundo. Então, Otávio, acho que foi o maior vídeo que eu fiz até hoje aqui no YouTube. Por enquanto, né? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha compreendido o que eu quis tentar trazer aqui, o que eu trouxe para você aqui. Gosto de deixar sempre a impressão, o registro de que eu não sou o dono da verdade, mas nesse momento me coloco como professor para tentar trazer para você, para aquele que está assistindo, aquilo que eu considero um professorado, que é professar aquilo que para mim parece a verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas eu busco a verdade. Então eu exporto, e talvez eu espero que você importe para você, né, aquilo que
para mim está sendo muito importante e que de algum jeito deu um outro sentido de vida. Tá? Existem muitos questionamentos que nós fazemos como seres humanos e poucos, de algum jeito, param para conversar, como eu estou tentando fazer aqui com você agora. Para mim é uma vantagem, sabe por quê? Porque quando eu estou ensinando alguém, ou seja, eu estou trazendo um signo, significante, significado de algo para alguém, eu posso estar auxiliando essa pessoa a encontrar Deus. Então, para mim, eu estou achando um irmão. Eu não sei se você pensa desse jeito, tá? Gostaria de saber o seu comentário, sinceramente, mesmo que você não tenha gostado, tá bom? Mas é porque esse vídeo não é só para você. São para aquelas pessoas que precisavam ouvir isso de algum jeito, alguma maneira. Hoje, a forma de se compreender Deus, ainda que tenhamos muitas informações, é extremamente mais complicada do que lá no início. Porque, para mim, foi uma bola de neve a compreensão que fizeram sobre Jesus. Muitos utilizaram o nome dele de uma forma errada, né? Propositalmente para acabar com a possibilidade de você conhecer a verdade. Porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Se você não conhece ele de fato e aquilo que ele veio trazer como simbólico, como realmente a forma de você lidar essa existência, se você não o conhece, é muito difícil você alcançar esse reino. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Não é que a pessoa necessariamente ela tem que ter conhecido Jesus ao longo da sua existência. E isso vai acontecer, a gente sabe disso. Existem lugares que pessoas não tiveram ainda contato com esse Jesus. Com os escritos, a forma como realmente aconteceu no tempo. Acontece, eu sei disso. Mas se o coração dela clama algo de bom, algo de belo, eu tenho certeza que Deus vai se comunicar com ela. Então não é necessariamente o nome de Jesus que vai salvar, mas é o comportamento que está dentro do coração dela, que Deus permite com que ela tenha, todos nós tenhamos, e como você luta por isso. Porque cada dia aqui é como se você fosse lutar para você viver essa verdade. E nós, no mundo ocidental, nesse mundo moderno, é extremamente complicado. Por isso que é muito mais fácil você recusar a existência daquele que lhe criou. Porque vai machucar menos, sabe? Você vai ter menos trabalho. Isso é extremamente complicado porque é quando a gente deixa de ser quem nós somos. Porque quando a gente contribui com o próximo, que seja através da palavra, a gente, além de se edificar e de algum jeito está colaborando com a nossa própria salvação, a gente está fazendo isso por nosso irmão. Então eu espero que eu tenha ajudado de algum jeito. Se possível, eu gostaria de saber seu comentário. Peço perdão se eu falei alguma coisa que tenha lhe ofendido. Espero que não tenha feito. Se você está no encontro de Deus ou ainda tem alguma dúvida, não sabe exatamente como faz, usa seu coração, conversa com ele como se fosse um amigo invisível. Eu sempre penso que Deus, ele não é um ser inexistente, ele é alguém que existe, né? Ele existe, tal como Jesus. Então eu converso como se fosse um amigo invisível. O amigo invisível não é aquele que você não vê, mas não necessariamente ele deixa de existir, ele existe. Tal como o ar que a gente respira. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, eu gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo desse canal. Até a próxima.